Fala pessoal, estamos aqui em mais uma parte do nosso curso de criação de setups para MetaTrader 5. E agora, nessa parte, nós já vamos então direto para o MetaTrader 5, onde nós vamos então começar a entender um pouquinho ali do nosso robô Stark, que será o robô utilizado neste curso. Um pouquinho do conceito de criação de setups, né? Então a gente vai ver ali os dois métodos que a gente costuma utilizar, né? Que é um método de setup totalmente baseado em filtros e também depois a gente já vai começar a ver o método de criação de um sinal personalizado, né? Que pode ser com base num price action, com base em bandas médias ou qualquer outro tipo de informação que tem ali no Stark, tá bom? Então vamos lá. Eu vou então aqui pegar o Stark Full, tá? Lembrando que o Stark ele tem duas versões, né? Tem a versão Full, que é somente Stark, que é nele que nós desenvolvemos os setups, tá? Toda a construção do setup é feita nessa versão. E nós temos a versão Client, que ela é utilizada somente para rodar aquele setup final criptografado que é gerado por este robô, tá? Ao longo do curso a gente vai ver exatamente como chegar nesse ponto, tá? Mas então, inicialmente, na fase de construção, nós vamos utilizar o Stark Full. Então eu vou dar aqui um botão direito, teste, tá? Ele vai abrir aqui pra gente o testador de estratégias. Podemos deixar aqui um time frame de 5 minutos, tá? É só um exemplo que a gente vai fazer aqui. Vou deixar um período aqui de um pouco mais de um ano para a gente fazer um teste. OHLC e vou deixar a otimização desabilitada por enquanto, porque eu só quero reproduzir alguns backtests, tá? Então eu venho aqui nos parâmetros, né? Sempre que vocês forem construir algo novo, botão direito, pré-definidos, tá? Com isso ele vai zerar, né? Caso tenha alguma coisa preenchida aqui, você dá um pré-definidos, ele define todos os parâmetros para o valor default, tá? Que é desabilitado, né? Se nós rodarmos um backtest dessa forma aqui, com os parâmetros todos default, o robô não vai fazer absolutamente nada, né? Porque não tem nenhum sinal definido nele. Nós precisamos então definir esse sinal, tá? Vamos lá então nos parâmetros para a gente começar a entender um pouquinho de como funciona, tá? Aqui no começo nós temos os parâmetros padrões, né? Que são a parte de nome, magic number e tal. É importante sempre você definir um nome para o seu setup, né? Vou colocar aqui teste 01, tá? Esse nome, ele aparece tanto nos logs, né, naquela aba Experts do MetaTrader, quanto também nas notificações que você recebe no seu celular, né? Lembrando que o Stark ele é integrado com o Push Notification do celular, você precisa estar com o aplicativo do MetaTrader 5 instalado no celular, né? Tem para Android e para iOS. Esse nome vai aparecer lá para você nas operações conforme o robô for operando. Esse nome também aparece nos comentários de cada ordem que é colocada, tá? Então você consegue ver no seu histórico também qual foi o robô que colocou a ordem, né? De acordo com esse nome que você define aqui, tá bom? Aí aqui embaixo tem uma descrição, né? Que isso aqui é mais aberto, né? Você pode definir qualquer coisa aqui. Isso aqui é apenas um teste, tá? Então, caso você queira detalhar um pouco mais do que faz esse robô, você coloca nesse outro parâmetro. Esse primeiro nome aqui é importante que seja bem curto, tá? No máximo aí uns 20 caracteres, porque ele vai ser usado em alguns campos que são curtos, né? Então, senão você vai acabar estourando ali depois o comentário, você vai acabar estourando a janela do robô lá, onde vai o nome e tal. Então, bola sempre algum nome bem curto. Nós costumamos também utilizar na frente aqui um I ou um D para identificar se é um set de índice ou um set de dólar. Tá? Então também você pode definir esse padrão aí. Aí logo abaixo aqui tem o Magic Number, né? O Magic Number ele é um identificador global de cada trade que está aberto, tá? Então imagine que você tem uma conta Red, e nessa sua conta Red tem 20 robôs rodando, tá? Os robôs eles operam de forma individual, cada um manipulando a sua operação, né? E a forma como cada robô vai identificar que aquela ordem ou aquela posição é dele é com base no Magic Number, tá? Então é muito importante, extrema importância que você defina um Magic Number para cada setup, tá? É um número, né? Você pode começar do 1 ou de qualquer outro número que você queira.
usar sequencial, tá? Mas é importante que cada setup tenha o seu número de Magic Number. Aí logo abaixo aqui nós temos a definição de lotes, né? Que por padrão é em número de contratos, mas também você tem algumas outras opções aqui. Eu não vou passar por todas elas, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas no manual do Stark tem explicando cada uma dessas opções, tá? E aqui embaixo você define o valor, né, de acordo com a opção que está selecionada em cima. Aqui no caso, contratos, então seria um contrato, tá? Nós temos um lote inicial máximo aqui, por conta justamente da gente ter outras opções, né? Você pode calcular por saldo, você pode calcular por risco, você pode também ter alguns outros recursos do robô que faz aumento de lote, né? Como por exemplo, aumento de lotes por performance, aumento de lotes por meta, martingale, tem diversos outros recursos aqui que todos são desabilitados por padrão, né? Mas você pode vir a habilitar no seu setup. E aí você teria que vir aqui e definir um lote máximo, né? Para o robô não aumentar exageradamente os lotes ao longo do backtest, né? E trazer números totalmente fora da realidade, tá? Então, é para isso que serve esse parâmetro. Aí logo mais aqui abaixo, nós temos alguns parâmetros que serão necessários somente caso você for querer compartilhar ou comercializar o seu set, né? Aí você tem que definir esses parâmetros aqui para você poder compilar aquele setup criptografado para rodar no Stark Client. Tá? Caso você queira configurar o Stark somente para você, né, para uso próprio, você não precisa se preocupar com esses campos aqui. Né? Então nós vamos pular ele por enquanto e lá no final, quando a gente for gerar um set client, a gente volta aqui neles, tá bom? Aí aqui agora nós começamos com os parâmetros do robô Stark em si, tá? Primeira coisa, né? Qual será o momento em que o robô vai verificar os sinais de entrada? Nós temos algumas opções aqui, ó, a cada candle, a cada tick ou a cada dia. Né? Então, a cada candle significa que o robô vai interpretar o sinal que você construiu nele aqui, para ver se está dando sinal de entrada, somente na abertura de cada novo candle. Tá? Então, a cada novo candle que for aberto no gráfico, ele roda a rotina de verificação de sinal para ver se está dando compra ou venda, né? Para então ele tomar uma ação. Caso você queira fazer uma estratégia mais arisca, digamos assim, né, que vai ali já entrando antes do fechamento do candle, antes da confirmação, aí você colocaria no cada tick. Tá? Caso você queira fazer uma estratégia mais swing trade, alguma coisa assim que basta uma vez por dia ali dar uma olhada no gráfico diário para ver se é compra ou venda, normalmente mais para uso em ações, né? Aí você pode utilizar também a opção cada dia. Né? Ele rodaria somente na abertura. Tá? Então vamos deixar o cada candle, que é o default, para a gente fazer um teste aqui. Né? E aqui começamos com as variáveis, né? Os preços de referências que tem disponível no Stark. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Eu vou pular essa parte por enquanto, porque primeiro a gente precisa entender como que funciona um sinal de entrada no Stark. Tá? Então aqui embaixo nós temos dois grupos de parâmetros aqui, ó, operação de compra e operação de venda. Tá? É aqui que nós vamos então construir o nosso sinal. Tá? Nós temos aqui 10 linhas, tá? Então daqui até aqui são as linhas que eu posso utilizar para construir o meu sinal de compra. Tá? Então são essas 10 linhas aqui. Para venda, a mesma coisa, eu tenho 10 linhas, né, para construir o meu sinal. Tá? Ele coloca aqui como recomendação máxima 60 caracteres por linha. Na verdade, o limite de cada linha é 255 caracteres. Tá? Você pode colocar até 255 aqui, ou seja, até 2.500 caracteres você poderia usar dividindo entre as linhas, que daria tranquilamente. Só que a recomendação de 60 é porque quando você está fazendo uma otimização, e aí no resultado da otimização aparece uma lista de resultados, né? E se você dá um duplo clique nesse resultado, ele automaticamente joga os parâmetros para cá. E tem uma pequena deficiência ali no MetaTrader, que na hora dele jogar os parâmetros para reproduzir o backtest, ele acaba truncando. Então se você utilizou 255 caracteres aqui, na hora que você vai reproduzir um backtest do resultado, ele acaba truncando para 60 e aí o seu sinal para de funcionar, né? Corta.
tá? Então, é importante que você tente usar 60 linhas, 60 caracteres no máximo, né? E caso o seu sinal for realmente muito grande, que é muito difícil, né? Mas pode acontecer. Aí você pode utilizar até 255 por linha, não tem problema. Só que não use essa opção de dar um duplo clique no resultado de otimização para você não perder o seu sinal, tá? Para o MetaTrader não estragar o seu sinal. Tá bom? Depois aqui da construção do sinal, nós temos também a definição de preços automáticos, né? Nós vamos ver isso também com mais detalhes daqui a pouco. E aí depois nós temos a definição dos indicadores que podem ser utilizados no sinal, tá? Que são médias, né? Nós temos até 4 médias, né? Lembrando que aqui você pode selecionar o tipo, nós temos diversos tipos de média móvel, tá? Você pode ter até 4 médias para você conseguir construir o seu sinal. Ou também você pode ter até 2 bandas diferentes, né? Você também pode selecionar o tipo da banda aqui. Nós temos vários tipos, né? Alguns que são exclusivos da CodeTrade, então nós desenvolvemos internamente, como o Fibo Channel, Smart Channel e o Hydraul Channel. Tá? Esses são indicadores nossos. Aí também você tem a parte de definição do zigue-zague, né? Que será utilizado para Fibonacci, para linhas de tendências, topos e fundos. A gente vai ver isso também com mais calma mais para frente, tá? E também a definição do pivot point, que você também pode estar utilizando nas expressões. E aí começa a parte de filtros, né? O filtro, ele é executado, né, para evitar uma entrada, tá? Então, uma coisa é a construção do sinal. Por exemplo, quero construir um sinal de toque na média, né? Então, você vai lá, constrói a sua fórmula para ter o sinal de toque na média. Porém, você pode vir aqui e colocar um filtro de IFR, por exemplo, né? Então, o sinal seu ele só será processado caso o filtro de IFR te permita, tá? Só que também existem alguns setups que eles são somente baseados no filtro, né? Por exemplo, eu quero um robô que sempre que o IFR estiver abaixo de 30 ele compra e sempre que estiver acima de 70 ele vende. Tá? Então você pode vir aqui e definir somente o IFR. Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Então eu vou vir e vou definir o filtro de IFR. Aqui, filtro de IFR. Qual que é o período do meu IFR? Quero o período de 14. O time frame vai ser do robô. Poderia escolher um outro, mas eu vou deixar o current, que é o time frame em que o robô estiver rodando. O ativo, também vou deixar em branco aqui para ser o ativo que está na tela do gráfico. O preço será de fechamento. Aí, comprar somente com o IFR abaixo de 30. Tá? Então, esse vai ser o meu filtro. Comprar somente com IFR acima de 0. Né? Qualquer valor acima de 0 permite compra. Caso você queira limitar também ali o extremo inferior, você também pode. Vender somente com IFR abaixo de 100, que é o extremo superior. E vender somente com IFR acima de 70, por exemplo. Tá? Então, abaixo de 30 e acima de 70 é o meu filtro. Porém, até agora, nós só definimos um filtro. Né? Se eu rodar esse backtest, ele ainda não vai fazer nada. Né? Porque nós temos o filtro, mas o IFR já está rodando aqui embaixo, ó, tá vendo? Só que nós não temos um sinal ainda. O robô não sabe quando ele deve entrar. Então, a gente pode fazer o seguinte. Se você quer entrar somente com base no IFR, você pode vir aqui na fórmula, né, de compra e simplesmente colocar o valor 1. Porque o valor 1 é um valor verdadeiro. Né? Significa que positivo, pode entrar em qualquer momento. E na venda, nós também colocamos o valor 1. Tá? Isso significa que a qualquer momento, né, como a gente definiu lá, que é a cada candle, então, ou seja, na abertura de qualquer candle, o robô pode comprar ou pode vender. E aí ele só vai comprar ou vender de acordo com o meu filtro. Tá? Então, se eu rodar um backtest agora, ele vai então operar sempre que o filtro atender. Tá? Então, o filtro bateu aqui abaixo de 70, né? E ele fez a compra. Tá? Vamos ver se a gente pega uma venda aqui. Aqui, ó. Filtro acima de 70,
o robô fez uma venda. Tá? Então agora nós temos um robô de IFR. Né? Então, quando você quer utilizar somente os filtros, basta você informar o valor 1 aqui. Então você consegue vir aqui e ir ativando os filtros. Né? Aí você pode ativar diversos filtros ao mesmo tempo. Tá? O que nós temos aqui? Ó? Nós temos, além do filtro de IFR que a gente já viu, nós temos um filtro de gap, né? Que isso aqui na verdade é para encerrar o dia, caso o gap for muito grande ou muito pequeno. Nós temos um filtro de tendência por médias. Esse filtro é bem interessante, porque ele tem diversos tipos aqui. Né? Você pode filtrar se o preço estiver somente a favor de uma média específica, se o preço estiver contra uma média, a favor de duas médias, contra duas médias, a favor de uma e contra uma outra, com base na inclinação de uma média, com base na inclinação de duas médias, com base no cruzamento de duas médias. Tá? Ou tem a opção nenhum aqui, que é na verdade utilizada para você poder filtrar essas opções extras que tem aqui embaixo. Tá? Então, se eu defino nenhum e eu coloco uma média de 100 aqui, eu posso ainda vir aqui e falar assim, ó, eu quero que a distância mínima do preço com a M1 seja de 1000 pontos, por exemplo. Ou seja, ele vai aplicar uma média de 100 e só vai entrar se a distância for no mínimo 1000 pontos. Tá? Ou uma inclinação mínima de 50 pontos. Tá? Então, para isso que serve essa opção nenhum, porque às vezes a pessoa não quer utilizar nenhuma dessas opções aqui, né, de a favor, contra, inclinação, só que mesmo assim, ainda assim ela quer utilizar a opção de distância mínima ou inclinação mínima ou máxima, né? Então aí você utiliza essa opção nenhum. Tá? Então esse filtro aqui ele é bem legal, né? Ele tem essas duas médias que são duas médias extras, tá? Não tem relação com aquelas 4 médias lá de cima. Aquelas 4 médias são outras coisas. Então, no total, você pode definir um setup com até 6 médias. Tá bom? Aí, aqui embaixo, nós temos o filtro de retorno à média, que seria após uma operação, né? Após um gain, ou após um loss, ou após ambos, o setup aguardar um retorno à média para ele poder, então, fazer a próxima operação. Tá? Temos o filtro de Tabajara, né? Que é o indicador idealizado aí pelo Ogro, né? E é bem interessante esse indicador. Também é baseado em médias móveis. Nós temos aqui o filtro de high-low, que é basicamente para operar compra somente se o high-low estiver virado para compra, operar venda somente se o high-low estiver virado para venda. Né? Reforçando que todos os indicadores nossos, né, de filtro, a gente sempre tem o tempo gráfico, que pode ser escolhido, né, que pode ser um tempo gráfico diferente do tempo gráfico que o robô está rodando. E também nós temos o ativo. Por exemplo, eu quero um filtro de high-low, mas esse filtro de high-low meu eu quero no dólar, eu não quero no índice. Eu estou operando o índice, mas eu quero filtrar o high-low no dólar. Você consegue vir aqui, né, e colocar o ativo do dólar e ele vai então filtrar no dólar. Tá? Nós temos um filtro de volatilidade, que é com base em ATR, né, para o robô não operar em momentos que está muito volátil ou que está pouco volátil. Tá? Você consegue vir aqui e definir. Tem também o filtro de amplitude da última barra. Temos o filtro de desvio padrão, né, para você operar somente quando o desvio padrão tiver menor que um valor ou maior que um outro valor. Né? Temos o filtro de FR, que a gente já viu. Temos o filtro de CCI, também, que é um indicador bastante utilizado. Filtro de MACD também. Temos aqui algumas opções, né, que pode ser somente pelo sinal. Né? O sinal do MACD é quando aquela média dele está cruzada em relação ao indicador do MACD em si. Né? E pela tendência, que é, na verdade, quando o indicador do MACD está subindo, né, você só compra. Quando o indicador do MACD está caindo, você só vende. E tem os dois, né, que é o sinal mais a tendência. Tá? Então a média tem que estar a favor e o MACD tem que estar crescente para comprar ou ascendente para vender, ou descendente para vender. Tá? Aí nós temos o filtro de Arrow, tá? Um indicador também aí não muito utilizado, mas é bem interessante. Filtro de ADX, bem interessante também para evitar momentos em que o mercado está com muita tendência ou está com pouca tendência. Tá?
Aí também você consegue filtrar se você quer somente a DX ascendente ou descendente, como opção extra, né? Filtro de estocástico, filtro de bandas, filtro de volume, né? É um filtro bem interessante, gosto bastante. Tá? A gente traça uma média móvel do volume. Aí você informa o período, né? Esse aqui é o período da média do volume, tá? Então, por exemplo, os últimos 50 barras de volume. E a porcentagem de corte em relação à média. Então, por exemplo, a última barra de volume foi de 1000. A média das últimas 50 barras de volume está em 800. Isso significa que nós tivemos uma barra de volume 20% acima, mais ou menos 20% acima da média. Tá? Então, se você está usando um corte de 10%, o filtro atende. Né? Caso essa barra de volume tivesse sido menor, por exemplo, a média é 800, a barra de volume foi de 700. Então, o filtro não atendeu, não operaria o robô não entraria nessa operação, porque o filtro de volume vai barrar, tá? E aí você pode aplicar também para outros ativos. Filtro de ABV, a gente aplica uma média no ABV, e caso o ABV estiver acima dessa média, é compra, somente compra. Caso o ABV estiver abaixo dessa média, somente venda. Tá? Então aqui o que você coloca é o período da média do ABV. Um filtro de VWAP, onde você consegue informar se você quer somente a favor, ou seja, acima da VWAP só compra, abaixo da VWAP só venda, ou invertido. Acima da VWAP só venda, abaixo da VWAP só compra. Filtro de saldo de agressão. Esse filtro aqui é bem interessante, só que ele só funciona no modo cada tique real. Tá? E para isso você vai precisar rodar no ativo vigente. Né? Senão, esse filtro não funcionaria na série histórica. Tá? Então, ele considera os negócios que aconteceram mesmo. Tá? Então, você coloca aqui um volume mínimo, por exemplo, no mínimo 1000 contratos, igual ao superior aqui, né, que é a comparação, o ativo e o tempo. Por exemplo, últimos 60 segundos. Isso significa que nos últimos 60 segundos tem que ter uma diferença de pelo menos 1000 contratos a mais na compra em relação à venda para ele poder comprar. Ou 1000 contratos a mais na venda em relação à compra para ele poder vender. Tá? Então, na verdade, o que ele faz ele pega as vendas, ele pega as compras e as vendas que tiveram nesse período aqui, né? Faz um menos o outro. E aí, esse valor restante tem que ser maior ou igual ao valor definido aqui, né? Que é em volume, para poder atender o filtro. Tem o filtro de range também, que você pode informar se você quer operar somente dentro do range, somente de fora para dentro ou de fora para mais fora. Seria assim, vamos supor que você define um range baseado na abertura de hoje. Então, por exemplo, baseado na abertura de hoje, eu quero um range de porcentagem 2%. Tá? Então, imagine que a abertura do dia ela está no meio. A gente tem 2% acima e 2% abaixo. E eu quero operar somente dentro desse range. Então, eu coloco aqui, somente dentro do range, ou seja, se o mercado estiver fora de 2%, né, estiver acima de 2% ou abaixo de menos 2%, o robô não vai operar. Tá? Porque eu selecionei a opção somente dentro. Caso eu queira operar fora, aí eu tenho que falar para ele se eu quero de fora para dentro ou de fora para mais fora. De fora para dentro seria o seguinte. Imagine que o mercado está em mais 3%. Ou seja, ele está fora do meu range para cima. Então, o robô só vai fazer venda, nesse caso. Porque eu quero operar de fora para dentro. Né? Para ele poder entrar para o range, é só venda. Se ele tiver menos 3%, então é só compra. Porque ele tem que entrar para dentro do range. Né? Então, ele faria somente compra. Agora, se for o contrário, por exemplo, eu quero... se está mais 3%, eu quero que ele entre na compra, então eu quero de fora para mais fora ainda. Né? Ele já está acima do meu range, eu quero que vá embora
mais acima do range ainda. Então, acima de 2% seria somente compra e abaixo de menos 2% seria somente venda. Tá? E além disso, tem algumas outras opções que você pode definir como preço, né? Fechamento de ontem, abertura de ontem, preço médio de hoje, máximo mínimo de hoje. Tá? E aí você pode definir o tipo da distância também. E aqui você coloca o valor da distância. Tá? Aqui nós temos um filtro, que é o filtro de candles seguidos. Que seria, por exemplo, você quer fazer uma compra somente se os últimos 3 candles foram de alta. Né? Então você define aqui X candles seguidos a favor. Coloco 3 aqui. Tá? Então, com essa configuração, o robô faria uma compra somente se os últimos 3 candles forem de alta. Se você quiser o contrário, contra, né? Então ele só faz uma compra se os últimos 3 candles forem de baixa. Tá? Essa é uma opção antiga, né? E a gente manteve aqui, mas isso aqui dá para você configurar nas expressões do Strike hoje em dia. Tá? Filtro de Heikin Ash, né? Que é interessante também. Heikin Ash é um indicador que normaliza os candles, né? Então, ele pode ser bem interessante como filtro. Temos um filtro de exposição mínima oposta. Isso seria para caso você queira fazer um robô mais defensor, né? Que seria, basicamente, você permitir que o seu setup entre somente se tiver algum volume em aberto oposto nessa conta. Né? Claro que isso só vai funcionar para conta head, né? E aqui no caso é em volume. Então, por exemplo, 5. Eu permito que esse setup entre somente se entre na compra somente se tiver 5 contratos vendidos pelo menos. Tá? Ou que ele entre na venda se tiver 5 contratos comprados pelo menos nessa conta, né? Onde está rodando o robô. E aqui por último nós temos o filtro de indicador externo, que é onde você pode colocar qualquer indicador, na verdade, no seu MetaTrader. Você coloca o nome dele aqui, desde que ele esteja naquela pasta raiz Indicators do MetaTrader, né? Você coloca aqui o nome do seu indicador, né? Da forma como está lá instalado. Você não precisa colocar extensão, somente colocando o nome já funciona. E aí você informa como que será esse filtro, né? Se é um filtro de linha a favor, por exemplo, uma média, né? Onde você quer comprar somente acima dessa linha ou vender abaixo dela. Se for contra, né? Vender somente acima da linha e comprar somente abaixo. Se for um daqueles indicadores de sinal que dá aquela seta ou aquelas bolinhas na tela, né? Indicando o sinal de compra e venda, você pode também utilizar essas duas opções aqui. Esse último sinal seria assim... Qual que foi o último sinal que aconteceu no histórico? Foi um sinal de compra ou sinal de venda? Aí o robô só vai comprar ou só vai vender de acordo com esse último sinal. Ou o que vale é só o sinal atual, né? Por exemplo, no último candle ali, qual que é o sinal que deu? Foi uma compra, então ele só compra, foi uma venda, ele só vende. Nessa opção aqui, caso o último candle não deu sinal nenhum, o robô também não vai fazer nada, tá? E aí você pode configurar os parâmetros do seu robô, os parâmetros do seu indicador. Tá? Você define o tipo do parâmetro e o valor. Né? Até 5 parâmetros do indicador pode ser passado por aqui. Tá bom? Bom, da parte de filtros é isso. Né? São esses filtros que nós temos. E aí depois a gente já entra aqui na parte das configurações de como o robô vai montar a operação. Né? Se ele vai entrar somente comprando, somente vendendo, somente no sentido do gap, contra o gap, somente no oposto do último trade, ou seja, intercalando compra, venda, compra, venda, compra, venda, né? E tem essa opção também que é no oposto do último trade, porém, a cada dia, a cada novo dia, ele permite qualquer operação como primeira do dia, né? Ele não vai olhar lá para a última operação do último dia. E a opção qualquer, né, que permite qualquer tipo de operação. Aí aqui no tipo da entrada, você pode configurar
para o robô entrar no mercado, ou seja, deu o sinal, ele está entrando, ou você pode configurar uma distância limit, ou uma distância stop, ou o rompimento do último candle, ou uma ordem oco com uma distância em pontos, né? Onde ele colocaria tanto uma compra quanto uma venda. E aí a primeira que pegar cancela a outra, né? O preço base para as entradas, né? Caso você esteja usando uma ordem limit, por exemplo, qual que vai ser o preço base para você colocar essa ordem limit? Né? Vai ser o preço atual, vai ser a abertura do dia, vai ser a máxima do dia. Então você pode escolher qual vai ser o preço base e a distância em relação a esse preço base. Tá? Então aqui no caso, se eu colocar 100 aqui, eu estaria colocando uma ordem limit a 100 pontos do preço atual. Se eu mudar aqui, por exemplo, abertura do candle atual, eu estaria colocando uma ordem limit a 100 pontos da abertura do candle atual. Tá? Operar invertido, né? Caso você queira ali rapidamente fazer um teste de como seria o seu setup se em vez de fazer compra faz venda, em vez de fazer venda faz compra. Tá? E nesse caso também ele inverte o stop com o stop gain com o stop loss. Tá? Então é só para você fazer um teste rápido e caso você veja alguma efetividade, inverter o sinal, depois você volta para não aqui e vai lá e inverte realmente o seu sinal. Né? Acho que faz mais sentido. Caso você esteja utilizando ordem limit ou stop, você pode definir se vai haver atualizações, né, dessa ordem a cada novo sinal. Por exemplo, deu um sinal, colocou a ordem não executou. Aí deu um novo sinal, atualiza ela ou não. Ignora esse novo sinal e mantém a ordem no ponto antigo. Né? E também a validade, que é muito importante quando você está utilizando ordem limit ou ordem stop, para a sua ordem não ficar lá pendente, né, o resto da vida. Claro que no final do dia, em futuros, a corretora cancela a sua ordem, mas às vezes não é legal você deixar a ordem o dia todo pendurada lá, porque senão pode não pegar naquele exato momento, aí o mercado anda um monte a favor, depois volta tudo e pega a sua ordem na contramão. Né? Então é importante se atentar à validade da ordem. Tá? E aí a gente já entra aqui na parte dos stops. Né? Então aqui eu consigo definir o meu stop loss, né? Aqui ele tem várias opções de cálculo. Aqui também eu tenho que definir o preço base dele e depois o tipo da distância e o valor da distância em relação ao preço base. Tá? Isso tanto para loss quanto para gain. Ele tem, tanto no loss quanto no gain, né? Ele tem também a opção de você atualizar a cada novo candle, que seria basicamente ir recalculando, né, o TP. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente estiver utilizando o cálculo automático, né, onde a gente define a regra de atualização do TP. Aí pode ser interessante utilizar essa opção. Tá? E nós temos uma parte aqui de saídas parciais. Né? Você pode definir até 5 saídas parciais para o seu robô. Essas saídas aqui, elas podem ser tanto a favor quanto contra. Tá? Então, se você definir aqui, por exemplo, eu quero uma saída de um contrato a uma distância de 100. Isso significa que eu quero sair com 100 pontos positivos. Né? Eu quero ganhar 100 pontos com um contrato. Se eu definir menos 100, significa que se o mercado andar contra a minha posição, quando eu bater menos 100, eu vou reduzir um contrato. Né? Também é uma saída parcial, mas é uma saída parcial negativa. Né? É como se fosse um loss parcial. Tá? E nós temos aqui as entradas parciais, né? Que são as reentradas. As reentradas nós temos um pouco mais, tem 12, tá? Que você pode configurar. E também tem a opção de você estar utilizando o valor negativo, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui que eu quero fazer uma reentrada de um contrato com 100 de distância, 100 pontos, né? Porque aqui em cima está em pontos, então aqui embaixo também ele reflete o que está aqui em cima. Então, 100 pontos a favor, né? 100 pontos positivo, ou seja, eu comprei. Se o mercado andar 100 pontos a favor, eu quero fazer uma reentrada de um contrato.
Ah, mas eu quero reentrar caso andar contra, né, para fazer um preço médio. Aí nesse caso você coloca o valor negativo, menos 100. Então, quando andar menos 100 pontos em relação à sua entrada, ele vai fazer um aumento de um contrato. Tá? E aí você pode ir configurando aqui, né? Quero mais 2 contratos em menos 200. E aí você pode ir fazendo toda a sua grade de reentradas aqui, tá? Que pode ser tanto a favor quanto contra. Aí depois nós temos aqui as opções de manipulação, né? De lotes, que é redução por performance, ou seja, o robô olha para as últimas X operações, se uma quantidade dessas operações foram perdedoras, né, então ele vai reduzir o lote em tantos por cento. E aí nós temos também a redução de lotes por meta, né? Se o robô bateu uma determinada meta, também quero reduzir os lotes para garantir o meu ganho. Aumento de lotes por lucro acumulado, né? Ou seja, quando ganhar X% no dia, na semana, no mês. X% não, desculpa. Quando ganhar em reais, né? Em valor financeiro. Um determinado valor, eu quero aumentar o meu lote, né? Então, por exemplo, eu quero aumentar um lote a cada R$1.000 que esse robô ganhar no dia ou no geral, por exemplo, né? Eternamente. A cada R$1.000 de lucro acumulado, ele vai aumentando um lote. Tá? Então ele faz isso de forma automática para você. Martingale, né? Que é aquela opção que tem aqui, porque muita gente pede, mas eu sou totalmente contra o uso de Martingale. Se tem um recurso aqui pode te tirar facilmente do mercado, é o Martingale. Porque ele realmente quebra contas, né? Mas muita gente gosta e tenta utilizar, então tem aqui como opção. O Martingale nada mais é do que o robô entra, faz uma operação, se essa operação for perdedora, na próxima operação ele vai entrar com lote multiplicado. Né? Aqui no caso, se você colocar 2, ele vai entrar com lote vezes 2. Então, por exemplo, entrou com um contrato, tomou loss, na próxima vez vai entrar com 2. Tomou loss, na próxima vez vai entrar com 4. E assim vai, até ele ganhar. Quando ele ganhar, acertar uma, né, teoricamente ele vai recuperar todo o prejuízo que ele tomou nas anteriores, e aí ele volta para o lote padrão, que seria um contrato, né, que está definido lá em cima. Tá bom? O gradiente linear, que é um recurso bem legal, temos vários vídeos aí no nosso canal falando sobre gradiente linear. É uma forma mais controlada de fazer preço médio, né, uma forma mais tranquila. Ele opera com base em grids, vai fazendo aumentos e saídas parciais, é bem interessante. Essa parte eu vou deixar para o vídeo de gradiente que temos aí no nosso site, no nosso canal, que está bem completo, tá? Não vou explicar aqui no curso. Nós temos aqui a parte de gerenciamento de stop, né? Então, sempre que você quiser definir um trailing stop ou um break-even, você vai vir aqui nessa parte, tá? Durante o curso a gente vai definir algumas coisas, então também não vou entrar muito no detalhe agora, porque tem diversas opções aqui de break-evens, tá? Que vocês podem estar utilizando. Trailing stop também tem algumas opções, então a gente vê isso mais para frente. Aí a gente tem um grupo de parâmetros que são as metas, né? Que eu posso definir metas por operação, metas por dia, por semana, por mês, sempre meta de ganho ou meta de perda, né? Que na verdade seria uma limitação do risco ali. E temos também os limitadores de contagem, né? Que é o máximo de operação que eu quero por dia, o máximo de operações com gain, máximo de operações com gain consecutivos, com loss ou com loss consecutivos. Aí nós entramos aqui na parte de configurações da janela operacional, né? Nós podemos definir dias da semana para o robô operar, nós podemos definir períodos em horário, né? Ele aceita até 2 períodos. Então, por exemplo, eu posso configurar ele para rodar no período da manhã, em um range de horário específico, e no período da tarde, em outro range de horário específico. Com isso, ele não opera
durante o horário do almoço ali, onde normalmente o mercado tem um pouco menos de liquidez e tal, né, costuma ficar um pouco mais de lado, dá para evitar configurando 2 janelas de horário. Caso você não queira, você configura apenas uma, né? Por exemplo, aqui das 9 às 4. Então o robô vai entender que você quer usar direto, né? Não tem parada no meio do dia. E aí também você pode informar se ele vai fechar as posições no final de cada dia, né? No caso aqui deixando sim, seria um robô de day trade, né? Que sempre fecha a posição no final do dia, nesse horário que está configurado aqui embaixo. E se você quiser que o robô seja de swing trade, então você precisa colocar não nesse parâmetro aqui. Ele já vai entender que a operação não deve ser fechada e deve ser levada para swing trade. Caso você esteja usando o robô no modo swing trade, você ainda tem uma opção de saída de overnight, que seria assim, você dorme posicionado, porém na abertura do dia seguinte, em um horário específico, o robô faz a saída, né? Então você pode ativar essa opção aqui e definir qual que seria o horário, né, para ele fechar essa posição. Tá? E aí tem a parte de notificações que você pode configurar para receber no seu celular, né, estando com o aplicativo do MetaTrader instalado e logado. No seu celular você consegue então receber as notificações que o robô vai enviando para você. E aqui nós temos diversos outros parâmetros extras, né? Eu não vou entrar nos detalhes deles agora, porque está tudo especificado no nosso manual, e conforme a gente for utilizando no curso também eu vou explicando cada um deles. Por último, eu queria só mostrar essa parte do backtest, né? Lembra que lá nas primeiras partes do curso eu mostrei para vocês a função de otimização, né? Que quando nós selecionamos aqui a otimização e nós selecionamos o critério máximo do usuário, a gente joga a responsabilidade do cálculo da função de otimização para o robô. E é aqui, nesse parâmetro, que nós vamos informar, então, qual que é a função de otimização que o robô vai utilizar, tá? Então, os nossos robôs têm todas essas opções aqui. Tá? Lembra, a gente fez uma brincadeira lá com RGB, né? Que ele devia gerar um resultado com base naquilo. Então, aqui é como se fosse o RGB nosso lá, tá? Então, só que aqui a gente está utilizando variáveis do próprio MetaTrader, né? Que é lucro líquido, drawdown máximo, fator de lucro, Sharp, tá? Então tem várias funções aqui, né? Várias expressões que a gente utiliza, sendo que aquela que nós mais utilizamos é essa que vem por padrão aqui, que é o lucro líquido dividido por máximo drawdown. Tá? Nós temos uma opção aqui que é invalidar casos de teste com menos de X trades. Por que tem essa opção? Algumas vezes está fazendo uma otimização genética e o robô ele vai se basear no resultado dessa função aqui para ele identificar o que é um resultado bom do que é um resultado ruim. Porém, dependendo da opção que você está utilizando aqui, ele não leva, né, não pondera por número de trades. Então pode ser que num período que você está testando, por exemplo, 3 anos, de repente uma opção lá que fez 3 operações, ela tem um resultado maior do que uma opção que fez 200 operações. Só que na real, você não quer um setup que opera 2, 3 vezes em 3 anos, né? Você quer um setup que opera mais, né? Não faz sentido você deixar uma VPS ligada, rodando um robô para fazer 2, 3 operações, uma operação por ano, né? Que seja. Então, se você deixa, se você não inibe essas opções que tem poucos trades, a otimização genética ela acaba selecionando isso como bom, né? Essas opções que têm poucas operações, e de repente os seus resultados começam a ser todos de poucas operações, tá? Porque a genética ela vai evoluindo, né? Como eu expliquei para vocês, com base em alguns resultados ela vai selecionando outros grupos e ela vai evoluindo com base naquilo, e se você deixar ela vai evoluir com opções com poucas operações. Isso não é legal, tá? Então a gente filtra aqui, né, por exemplo, no mínimo 50 ou no mínimo 100 operações, porque aí tudo que for abaixo disso a gente zera o resultado. Então essa função de otimização aqui ela vai retornar 0 caso não atinja
100 trades no período, né? E com isso a otimização genética entende que aquela opção não é boa. Por mais que o resultado dela seria alto, né? A gente está zerando ele, então para a otimização isso é um resultado ruim e ela não vai seguir por esse caminho, tá bom? Aqui nós temos uma opção de gerar sinais aleatórios de entrada. Isso aqui é para você validar a robustez do seu trade system. Tá? Depois, no final, né, quando você já tem tudo pronto, a sua gestão, o seu trailing stops, break-evens, o manejo da sua operação, está tudo prontinho, aí você pode testar para ver se ele é realmente robusto. Ou seja, você vai colocar o seu trade system para operar em situações diferentes daquelas onde ele foi otimizado, né? Porque você tem um sinal, né? E você otimizou todo o seu trade system, né? A gestão do seu setup com base nesse sinal, com base nessas operações que são fixas, né? Mas aí quando você liga esse parâmetro, você consegue então testar o seu trade system em operações aleatórias, né? Ele compra e vende qualquer ponto do gráfico para ver se aquela sua gestão ela realmente é boa, tá? Ignorando então possíveis overfittings, né? Aí quando você configura para ele fazer teste de robustez, né? Você pode configurar aqui quantos testes de robustez que você quer que ele repita, né? Por exemplo, eu quero 50 testes, tá? Então ele vai lá e faz para você 50 vezes. Claro que se você tiver alguma variável selecionada junto, aí ele vai fazer 50 vezes todas as variações daquela variável. Tá, e nós temos aqui também uma exportação de backtest. Ele gera um arquivo para você em CSV, né, para você poder analisar os dados do backtest no Excel, alguma coisa assim. E também poder utilizar lá no Head Analyzer, que é o nosso robô otimizador de carteiras, né? Então, também tem essa opção aqui. E por último, nós temos as definições aqui dos custos operacionais. Tá, então eu consigo definir aqui qual que é o meu custo operacional por contrato, por ordem ou por porcentagem de ordem, para que seja considerado no backtest, né? Essa opção aqui, por exemplo, lucro líquido dividido por máximo drawdown, ela considera o custo operacional, então ele tem que estar definido aqui. Tá? Por exemplo, você vem aqui e coloca 40 centavos, 0,4. Tá? Isso significa que a cada ordem executada, né, por volume, por contrato, na verdade, vai ser contabilizado 40 centavos de custos. Tá? Você tem que somar a sua corretagem mais o custo de emolumentos, né, para chegar nesse valor. E caso você esteja rodando um robô de ações, por exemplo, você pode também colocar em porcentagem aqui, né, que tem lá aquela porcentagem que sempre vem cobrando na nota de corretagem nossa, tá? E aí, para finalizar, as opções de WFA e WFM, que a gente habilita aqui também, para poder, quando a gente está fazendo uma otimização, o robô mostrar para a gente quais são os períodos ideais, né, de walk forward analysis para esse setup. A gente vai ver isso com mais calma também ao decorrer do curso, tá bom? Bom, pessoal, dei uma visão geral aqui nos parâmetros do robô, tá? Agora, na próxima parte do curso, a gente vai começar a ver então como construir sinais, né, personalizados aqui, como começar a construir a nossa própria expressão para a gente ter um setup ali baseado em price action, um setup baseado em uma análise mais avançada de uma média, de uma banda, de Fibonacci, de linha de tendência, tá? Tem bastante coisa que a gente pode utilizar. Só dar uma mostradinha rápida para vocês aqui, que a gente pulou essa parte, né? Mas aqui nós temos diversas funções prontas aqui de preço de referência do Stark que a gente pode utilizar, né? Então, por exemplo, retração de Fibonacci, expansão de Fibonacci, LTA, LTB, preço redondo, topos, fundos, pivot point, tem muita coisa legal aqui e a gente consegue utilizar tudo isso na expressão para a gente conseguir montar um sinal para o nosso robô. Tá legal? Bom, vou encerrando aqui então essa parte do curso
E na próxima parte nós já vamos então para essa criação de expressão. Legal? Valeu, pessoal! Curtam aí esse vídeo para nos ajudar. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, que logo tem mais vídeos do nosso curso. Valeu, obrigado e até mais.